Bem, senhores, eu sou o professor Roberto Campos e essa é mais uma aula de uma sequência de aulas que eu venho trazendo aqui no canal, onde nós estamos falando de geração de energia elétrica. Então, na verdade, a gente começou falando aqui de geração e hoje nós estamos finalizando, essa é a nossa última aula, falando aqui do padrão de entrada de instalação de energia elétrica em uma residência. Beleza? Então, vamos lá começar. Bem, senhores, o padrão de entrada de instalação de energia elétrica residencial refere-se ao conjunto de dispositivos, componentes e normas que regulam o ponto de conexão entre a rede pública de distribuição de energia e a instalação elétrica de uma residência. Então, senhores, quando a gente fala de padrão de entrada, a gente está se referindo a todos os materiais, toda a estrutura que envolve a instalação do acesso da energia elétrica da concessionária local até a residência. Então, observem que o que a gente vai abordar aqui é justamente o que ocorre e toda a estrutura necessária, todos os materiais que são utilizados para você fazer o acesso, desde o poste da fornecedora até a caixa de medição. Beleza? Então, vamos seguindo aqui. E o que inclui, então, esse padrão de instalação, esse padrão de entrada? Bom, a gente começa pelo poste, que é um poste padrão. Esse poste ele somente será utilizado caso seja necessário. Pode ser que você já tenha lá uma boa estrutura de muro. Se você já tiver uma boa estrutura de muro, que você consiga fixar o pontalete, você não precisa do poste. Então, o poste é se necessário, porque a finalidade do poste é justamente fixar essa estrutura metálica aqui com esses isoladores, que se chama pontalete, para que você faça a fixação da fiação que vem do poste da fornecedora até o poste, até o pontalete de entrada da sua residência. Depois a gente tem o que a gente chama de ramal de ligação. Então, o que é o ramal de ligação? É a fiação que conecta a rede pública de distribuição ao ponto de entrega de energia. Então, todo material, toda a fiação, desde o poste até a tua caixa de medição, é o que a gente chama de ramal de ligação. Depois nós temos a caixa de medição. Então, essa caixa de medição ela é o compartimento que abriga o medidor de energia, permitindo o monitoramento do consumo de energia. Então, senhores, isso daqui, esse é um modelo de caixa de medição. Aqui dentro é onde vai ficar o contador da Manaus, da fornecedora local, aqui no nosso caso, Amazonas Energia, tá bom? E vai ficar também o disjuntor de proteção aqui, ok? Seguindo aqui, a gente tem o disjuntor geral. Então, um disjuntor é um dispositivo de proteção por onde as fases vão passar para poder chegar dentro da nossa residência. Aterramento. Então, todo sistema de aterramento. Então, o sistema de aterramento, senhores, ele envolve as hastes de aterramento e a cordoalha que vai ligar o sistema de aterramento até a caixa de medição. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui, inclusive, como é que você faz um sistema de aterramento e como é que você fixa esse sistema de aterramento dentro da sua caixa de medição. E, por fim, os condutores e conduítes, e eletrodutos. Então, esses condutores e eletrodutos envolvem toda a fiação e tubos que protegem os cabos e garantem a condução segura de energia até o quadro de distribuição interno da sua residência. Então, toda a fiação envolvida e todo o eletroduto envolvido para poder a energia chegar desde a sua caixa de medição até o seu quadro de distribuição dentro da sua casa, é o que nós tratamos aqui como condutores e eletrodutos. Tranquilo? Então, senhores, esse padrão de entrada, ele é regido por normas técnicas específicas, como, por exemplo, a NBR 5410, que acredito eu, os senhores já estão familiarizados com essa norma, porque a norma 5410 ela é a norma base para instalações elétricas, tá bom? E os requisitos da concessionária local. Então, antes de você fazer um padrão de entrada, você tem que entrar em contato ou pelo menos visitar o site
da concessionária, da fornecedora de energia local e você saber quais são os requisitos e padronização da fornecedora para aquela localidade. Então isso aí envolve quantidade de hastes no sistema de aterramento, seção transversal da cordoalha e entre outros requisitos que são necessários para você fazer um padrão de entrada, que é a fornecedora que vai disponibilizar. Tá beleza? Então, senhores, eu vou disponibilizar para vocês agora aqui no nosso conteúdo uma animação, um vídeo que mostra como é que é feito, passo a passo, todo o padrão de entrada, desde a fiação de entrada do ramal até a caixa de distribuição, né, a caixa de medição, para você disponibilizar energia dentro da sua residência. Tá legal? Então vamos lá no vídeo e aí depois do vídeo a gente volta a se falar aqui. Vamos lá. Já deu para perceber que o padrão de entrada é muito importante. Mas se ligue, hein? Eles devem seguir as regras da concessionária local. O padrão de entrada pode ser feito com vários tipos de instalação. Hoje você vai ver como se faz um padrão de entrada com instalação bifásica no muro. Nesse tipo de padrão, 2 cabos fase e um neutro chegam da concessionária até a frente da residência. Por meio de um conector, eles são unidos aos 3 cabos que foram deixados para fora do eletroduto, 2 fase e um neutro. Pelo interior de um eletroduto ou bengala, os cabos descem pelo poste até o medidor de consumo, que fica dentro da caixa de medição. Ela pode estar embutida na parede ou no próprio poste. E aí, vamos ver como se faz? De acordo com a posição da rede elétrica, defina o local para a montagem. Cave o buraco para o poste. Plante o poste até a marca de engastamento. Observe que a face lisa do poste precisa ficar voltada para a rua. Depois, construa uma base de alvenaria e coloque a caixa de medição sobre ela. Agora é hora de medir o eletroduto. A bengala é o eletroduto que já vem com uma curva de 180 graus na parte superior. Se for preciso, faça emendas no comprimento. Para isso, basta rosquear luvas no eletroduto. Mas atenção, não use luvas parafusáveis. Tá legal? Faça a rosca para a curva 90 graus. É ela quem conecta o eletroduto do poste à caixa de medição. Encaixe a curva na caixa de medição. Amarre com arame a extremidade superior do eletroduto. No furo mais alto do poste, fixe a armação secundária, a haste para a armação secundária e o isolador roldana. Um lembrete importante, todos precisam ficar sempre voltados para a rua. Fixe o eletroduto na caixa de medição com bucha e arruela. Lembre-se também que os cabos vão sair da caixa de medição e entrar na sua casa. Para que isso ocorra, é preciso instalar o eletroduto de saída. Ele pode ser aéreo ou subterrâneo. Agora, fixe o eletroduto no poste com no mínimo 3 bandagens de arame, sempre com 5 voltas. Passe cabos pelo eletroduto. O correto é utilizar 2 cabos para fases e um cabo azul claro para o neutro. Deixe sobra de 50 centímetros no topo da bengala. Lembre-se, essa sobra é importante para que a concessionária possa conectar os cabos da rede de distribuição. Dentro da caixa de medição, deixe uma sobra de 90 centímetros.
Corte os 3 cabos, deixando uma sobra de 30 centímetros no compartimento do medidor. Pelo buraco, passe os cabos restantes para o compartimento de proteção, deixando 30 centímetros para cada lado. Fixe o disjuntor e, em seguida, conecte as fases no disjuntor. Não esqueça de manter o disjuntor desligado, hein? Bem, agora que você terminou a montagem da caixa de medição, vamos ver como se faz o aterramento. Para fazer um aterramento, é usada uma haste cobreada que deverá ser enterrada no solo. Com uma cavadeira, abra uma vala com diâmetro e profundidade suficientes para o encaixe da caixa de inspeção. Acomode a caixa de inspeção no solo. Uma dica: preencha a vala com uma solução de água e sal grosso. É que a umidade do solo vai facilitar a aplicação da haste cobreada. Pressione para cravar a haste cobreada no centro do diâmetro da caixa de inspeção. Tem que fazer força, hein? Complete a cravação com golpes de marreta, interpondo um pedaço de madeira entre ela e a haste. Isso protege a cabeça da haste, que já está com o conector do cabo de aterramento. Preste atenção, porque a haste tem de ser fixada até a metade da altura da caixa de inspeção. Agora, pelo eletroduto de aterramento, passe o condutor de aterramento. Ele pode ser nu, com isolação verde com anilhas amarelas ou somente verde. Isso vai variar de acordo com a concessionária. Conecte este cabo à haste de aterramento e envolva com massa calafetadora. Olha só, aqui nós estamos usando uma única haste de aterramento. Preencha a caixa de inspeção com brita até uma altura em que ainda seja possível visualizar o conector. Por fim, feche a caixa de inspeção com uma tampa. Dentro do compartimento do disjuntor, use um terminal de pressão para conectar o cabo ao parafuso de aterramento da caixa de medição. O neutro da entrada precisa ser ligado ao aterramento. Isso pode ser feito com um pedaço de cabo verde de mais ou menos 20 centímetros. Com um outro terminal de pressão, prenda uma das pontas ao mesmo parafuso da caixa. A outra ponta é conectada ao neutro da entrada com um split bolt. Outra dica importante: não se esqueça de isolar o split bolt com fita isolante. E agora que a parte elétrica está terminada, proteja o interior da caixa. Essa proteção é fundamental para que não ocorram danos no disjuntor e nas conexões dos cabos. Depois, é só terminar a alvenaria. Com o padrão de entrada pronto, peça a ligação para a concessionária da sua região. A partir daí, você já pode levar a energia para dentro da casa. Lembre-se, o padrão de entrada que você aprendeu a fazer hoje é o mais comum e também o mais simples. Mas a complexidade aumenta em função da quantidade de equipamentos elétricos que temos em casa. É isso aí, até a próxima! Muito bem, senhores. Então, foi isso aqui que eu queria trazer para os senhores. E aqui a gente finaliza a nossa sequência de aulas falando de geração, desde a geração da energia elétrica até a energia elétrica dentro das residências, tá bom? Um abraço, valeu, tamo junto, ficamos por aqui.